A oração é muito mais do que palavras pronunciadas em momentos de necessidade. Ela é uma conexão direta com o mundo espiritual, um canal que nos liga ao coração de Deus e ao seu poder infinito. Quando oramos, não estamos apenas falando com vazio, estamos nos comunicando com o Criador do Universo, aquele que governa sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Em Tiago 5, versículo 16, está escrito: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Essas palavras nos mostram que a oração não é um ato passivo, mas uma força ativa que pode mover montanhas e alterar realidades. Muitas vezes, subestimamos o impacto da oração porque não vemos imediatamente os resultados. No entanto, o mundo espiritual opera de maneiras que nem sempre podemos compreender. Quando oramos, estamos desencadeando uma série de eventos no reino espiritual que podem trazer mudanças significativas no mundo físico. A oração é a chave que abre portas, quebra cadeias e libera o agir de Deus em nossas vidas. Imagine a oração como uma ponte que conecta o céu e a terra. De um lado, estão nossas necessidades, medos e sonhos. Do outro, está o poder infinito de Deus, pronto para intervir em nosso favor. Quando oramos, estamos cruzando essa ponte, trazendo o poder do céu para a nossa realidade. E é sobre esse impacto poderoso da oração no mundo espiritual que queremos refletir juntos. No mundo espiritual, a oração é uma das armas mais poderosas que temos à nossa disposição. Ela não é apenas um meio de comunicação com Deus, mas também uma ferramenta de combate contra as forças do mal. Em Efésios 6, versículo 12, lemos: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse versículo nos lembra que, embora não possamos ver essas batalhas, elas são reais e impactam diretamente nossas vidas. A oração nos capacita a enfrentar essas forças espirituais com a autoridade que nos foi dada por Jesus. Quando oramos, estamos declarando a soberania de Deus sobre todas as coisas e reivindicando suas promessas em nossa vida. A oração é como uma espada que corta as cadeias do inimigo e liberta aqueles que estão presos. Ela nos protege, nos fortalece e nos guia em meio às batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente. Um exemplo poderoso disso é a história de Paulo e Silas, que estavam presos e, em vez de se renderem ao desespero, começaram a orar e cantar hinos a Deus. Em Atos 16, versículo 26, lemos que de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Esse milagre foi uma resposta direta à oração e ao louvor, mostrando como a oração pode trazer libertação e vitória em situações aparentemente impossíveis. Portanto, quando oramos, não estamos apenas pedindo ajuda, estamos nos posicionando como soldados no exército de Deus, prontos para lutar contra as forças do mal. A oração nos dá a força e a coragem necessárias para enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está conosco em cada batalha. A intercessão é uma forma poderosa de oração que vai além das nossas próprias necessidades. Ela envolve orar pelos outros, pelas situações ao nosso redor e até mesmo por causas maiores. Quando intercedemos, estamos nos colocando na brecha, lutando em oração por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Em Daniel 10, versículo 12, está escrito: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Esse versículo nos mostra que a intercessão de Daniel desencadeou uma resposta celestial e imediata. A história de Daniel nos ensina que a intercessão não é apenas um ato de bondade, mas uma ferramenta poderosa que move o mundo espiritual. Quando Daniel começou a orar e jejuar, suas palavras foram ouvidas no céu, e um anjo foi enviado para trazer a resposta. No entanto, o anjo enfrentou resistência de forças espirituais do mal, o que nos mostra que a intercessão pode desencadear batalhas espirituais intensas. Mesmo assim, a persistência de Daniel em orar resultou em uma vitória poderosa. A intercessão também nos conecta com o coração de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Em 1 Timóteo 2, versículo 1, lemos: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa passagem nos lembra que a intercessão é uma responsabilidade e um privilégio que temos como seguidores de Cristo. Portanto, quando intercedemos, estamos participando ativamente do plano de Deus para o mundo.
Estamos lutando em oração por aqueles que estão perdidos, por situações que parecem sem esperança e por causas que glorificam o nome de Deus. A intercessão não apenas muda circunstâncias, mas também transforma vidas e traz o reino de Deus para a terra. A oração tem o poder de mover a mão de Deus e trazer intervenção divina em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Em 2 Crônicas 7, versículo 14, lemos: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse versículo nos mostra que a oração, quando feita com humildade e sinceridade, pode trazer cura, perdão e restauração. A oração não é apenas um pedido, é um ato de fé que reconhece a soberania de Deus e a nossa dependência dele. Quando oramos, estamos reconhecendo que Ele é o único que pode mudar as circunstâncias e trazer solução para os nossos problemas. A oração nos coloca em uma posição de submissão e confiança, permitindo que Deus haja de maneira poderosa em nossa vida. Um exemplo bíblico de como a oração pode mover a mão de Deus é a história de Ezequias. Em 2 Reis 20, versículo 5, lemos que Deus disse a Ezequias: Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Ezequias estava doente e à beira da morte, mas sua oração sincera e cheia de fé moveu o coração de Deus, que o curou e prolongou sua vida por mais 15 anos. A oração também pode trazer transformação coletiva. Em Atos 12, vemos como a igreja primitiva se reuniu para orar fervorosamente pela libertação de Pedro, que havia sido preso por Herodes. Enquanto oravam, um anjo foi enviado para libertar Pedro, mostrando que a oração coletiva tem um poder imenso. Esses exemplos nos lembram que, quando oramos, estamos convidando Deus a intervir em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é a chave que abre as portas do céu e traz o agir de Deus para a terra. Quando oramos, estamos colocando nossas vidas e nossas circunstâncias nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. A oração não apenas nos conecta com Deus, mas também ativa a ação dos anjos no mundo espiritual. Em Salmo 103, versículo 20, está escrito: Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Esse versículo nos mostra que os anjos são seres celestiais que agem em resposta às ordens de Deus, e a oração é um meio pelo qual essas ordens são liberadas. Quando oramos, estamos alinhando nossa vontade com a vontade de Deus, e Ele, em sua soberania, pode enviar anjos para agir em nosso favor. Um exemplo claro disso é encontrado em Daniel 10, onde o profeta Daniel orou e jejuou por 3 semanas. Em resposta à sua oração, um anjo foi enviado para trazer a ele uma mensagem de Deus. No entanto, o anjo enfrentou resistência de forças espirituais do mal, o que nos mostra que a oração pode desencadear batalhas espirituais intensas. Mesmo assim, a persistência de Daniel em orar resultou em uma vitória poderosa. Outro exemplo é a história de Pedro, que foi preso por Herodes e estava prestes a ser executado. Em Atos 12, lemos que a igreja orava fervorosamente por ele. Enquanto oravam, um anjo foi enviado para libertar Pedro da prisão. Esse milagre foi uma resposta direta às orações da igreja, mostrando como a oração pode ativar a intervenção angelical. A ação dos anjos no mundo espiritual é um lembrete de que a oração não é um ato isolado. Quando oramos, estamos nos conectando com o exército celestial que está pronto para agir em nosso favor. Os anjos são enviados para proteger, guiar, trazer respostas e cumprir a vontade de Deus em nossa vida. Portanto, quando oramos, podemos ter a certeza de que não estamos sozinhos. Os anjos estão ao nosso redor, prontos para agir em resposta às nossas orações. Essa verdade nos encoraja a orar com fé e confiança, sabendo que Deus está trabalhando nos bastidores, mobilizando seus anjos para nos ajudar. A oração não apenas ativa o agir de Deus e dos anjos, mas também tem o poder de silenciar as acusações e estratégias do inimigo. Em Apocalipse 12, versículo 10, lemos: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus, dia e noite. Esse versículo nos mostra que o inimigo, conhecido como acusador, tenta constantemente nos derrubar com acusações e mentiras. No entanto, a oração é uma ferramenta poderosa para silenciá-lo. Quando oramos, estamos declarando a verdade da palavra de Deus e reivindicando a vitória que Jesus conquistou na cruz.
A oração nos protege das investidas espirituais do inimigo e nos fortalece para resistir às suas tentações. Em Tiago 4, versículo 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A oração é uma forma de nos submetermos a Deus e resistirmos ao diabo, fazendo com que ele fuja. Um exemplo bíblico de como a oração pode silenciar o inimigo é a história de Jesus no deserto. Em Mateus 4, lemos que Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu a cada tentação citando a palavra de Deus. A oração e a palavra são armas poderosas que nos ajudam a vencer as tentações e silenciar as acusações do inimigo. Além disso, a oração de proteção e quebra de maldições pode nos livrar das armadilhas espirituais que o inimigo prepara. Em Efésios 6, versículo 18, lemos: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Essa passagem nos lembra da importância de orar constantemente e de cobrir a nós mesmos e aos outros com orações de proteção. Portanto, quando oramos, estamos silenciando o inimigo e reivindicando a vitória que Jesus já conquistou por nós. A oração nos protege, nos fortalece e nos ajuda a permanecer firmes na fé, mesmo em meio às batalhas espirituais. Ao refletirmos sobre tudo que foi compartilhado, uma verdade se destaca: a oração é uma ferramenta poderosa que impacta profundamente o mundo espiritual. Ela nos conecta com Deus, ativa a ação dos anjos, silencia o inimigo e traz intervenção divina em nossas vidas. A oração não é apenas um ato de fé, mas uma expressão de nossa dependência de Deus e de nossa confiança em seu poder. A história de Daniel, a libertação de Pedro, a cura de Ezequias e a vitória de Jesus sobre as tentações do diabo nos mostram que a oração é essencial para uma vida vitoriosa. Ela nos fortalece, nos protege e nos guia em meio às batalhas espirituais que enfrentamos diariamente. Quando oramos, estamos nos alinhando com a vontade de Deus e convidando-o a agir em nossa vida. Portanto, não subestime o poder da oração. Ela é a chave que abre as portas do céu e traz o agir de Deus para a terra. Quando oramos, estamos colocando nossas vidas e nossas circunstâncias nas mãos daquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos encerrar com uma oração, entregando nossos corações e nossos dias nas mãos de Deus. Senhor, hoje nos lembramos do poder da oração e do impacto que ela tem no mundo espiritual. Ajuda-nos a orar com fé, persistência e humildade, confiando que Tu ouves e respondes às nossas orações. Abençoa cada pessoa que está refletindo sobre este tema, fortalecendo sua vida de oração e sua conexão contigo. Em nome de Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha tocado seu coração e renovado a sua esperança. Deus tem um propósito para você, e Ele não desistiu de você. Continue confiando, perseverando e buscando a Ele em oração.